como você avalia agora essa situação dos animais que ainda precisam desse socorro? Porque não são só os domésticos, né? Mas também tem muitos animais silvestres, muitas aves. Enfim, agora que a água está baixando, a gente está tendo, né, surpresas, está tendo aí a dimensão dessa tragédia de quanto matou também de animais, né? Qual que é o desafio agora? Eu digo, porque agora os animais que não foram ainda resgatados estão em lugares menos acessíveis ainda, né? Isso. E até a prioridade foi mudando, né? Porque eu lembro logo no começo da tragédia que a gente estava naquela loucura de retirada de pessoas, né? Aquela coisa, parecia cena de guerra mesmo. E muitas vezes vinha um pedido de retirada de 2 cães, animais. Então a gente falava, ó, eles vão ter colocado na lista de prioridade. Ah, mas vocês não têm uma embarcação só para isso? Não, infelizmente a gente não tem uma embarcação só para isso. Essa embarcação é para todas as vítimas, né? Então agora que todas as pessoas basicamente, a grosso modo, né, foram resgatadas, realmente os resgates de animais começam a ficar um número maior. A equipe de São Paulo, inclusive, que está lá agora, atualmente a gente acompanha os números, né? O número de resgate de animais suplanta em muito o número de 12 resgate de mil, pessoas. sim. Então vai cada vez mais aumenta o número de resgate de animais e diminui o número de resgate de vítimas, de pessoas. Então essa tragédia meio que migrou para busca de animais, vai migrar também, já está migrando, né, para auxílio humanitário. Então a pessoa que está na casa dela, o que vai ajudar ela não é tirar ela de lá, em tese, entre aspas, né? Mas ela quer um suporte, ela quer que chegue para ela uma água, ela quer que chegue para ela uma alimentação. E muitas vezes a gente estava discutindo isso. Falou, às vezes até para a defesa civil, o que é melhor? Tirar essa pessoa que está numa situação de semi-segurança, vamos dizer assim, e essa pessoa vira mais uma pessoa para a defesa civil ter que dar um abrigo, ter que recolher o lixo dela, ter que ter alimentação, ou seria melhor ela ficar numa situação de semi-segurança, se é que a gente pode falar isso, né? Mas ela está na casa dela e eu vou lá e disponibilizo alimentação, vou lá e disponibilizo água. De repente, né, numa situação de tragédia, numa situação totalmente excepcional, é capaz de se decidir por isso, né? Mantém aquela pessoa lá e eu vou tentando criar um auxílio humanitário. Porque hoje, inclusive, saiu a notícia de que Porto Alegre está assim também. Tem muitas famílias desalojadas, desabrigadas. Tem muita gente em volta dos locais que estão alagados. Isso já há muitos dias em barraca improvisada ou dentro dos carros que eles conseguiram tirar. Isso porque tem muita gente que está indo e voltando de barco, de casa, ou a pessoa que tem um segundo ou um terceiro andar, tenta dar um jeito de subir, porque são muitos relatos de roubo, de crimes, né, dos criminosos se aproveitando das casas abandonadas. Então a pessoa tenta ficar o mais próximo que ela conseguir para fazer uma espécie de vigília ali daquela casa. Então muita gente dormindo ali no chão, ou porque não quer ir mesmo para um abrigo. E a gente a gente andou de barco algumas vezes, e a última foi na sexta-feira, se não me engano, um dia antes de eu ir embora. E aí ali já era uma situação mais de resgate de animais mesmo, principalmente, ou de quem não aguentava mais ficar ilhado. Porque quem tem oportunidade de estar num prédio, tá mais alto, a água chegou ali ao segundo, terceiro andar, mas é um prédio de 10, 15 andares, a gente encontrou grávida de 6 meses, ilhada num prédio, criança de 7 anos, idosos, muita gente assim, e eles ficam esperando a ajuda humanitária, eles ficam esperando então que venha um voluntário ou a defesa civil com água e alimento, porque eles estão racionando isso lá, ou porque tem medo de sair do que vão encontrar e não tem para onde ir, ou porque eles têm medo de deixar, assim, o local. Mas aí os relatos são muito fortes do psicológico do pessoal que está ilhado. Eu conversei com algumas pessoas, assim, pelo microfone do barco para a janela. E aí o que eles falam a gente até está se virando como dá, recebe um donativo de água e de comida, mas não tem mais psicológico. Que aí também acho que já entra no pós, né? Mas, assim, dá para ter uma dimensão também andando de barco da rapidez desses resgates, e dá para entender, tem muita gente sendo criticada porque, deixou o animalzinho para trás, mas é importante dizer, né, que no começo não era possível levar Era a esses lista animais. de prioridades que o capitão estava falando, ali o ranking de atendimento do SAMU. E até muitas vezes a vida da pessoa estava em risco, né? É uma coisa que questão de sobrevivência, né? Você vai sair mesmo. No barco, às vezes a pessoa não conseguiu nem voltar para casa, nem para pensar, buscar o exatamente. animal. Não consegue. Tem No barco, a gente viu 2 caminhões da Brigada Militar, que no começo, quando a água ainda estava mais baixa, eles estavam usando caminhões para resgatar. A água subiu tanto e tão rápido que o caminhão está lá abandonado e totalmente submerso, porque eles tiveram que começar outro meio. Então foi uma situação realmente
caótica e excepcional, né? Não dá pra gente falar sem saber realmente o que aconteceu ali.